Ora, muito bom dia. Obrigado aos poucos, mas bons que estão aqui. Como isto se pretende uma sessão interativa e uma sessão onde é sobretudo para vocês e para vos ouvir e para nós tentarmos dar aqui umas pistas e se calhar descontrolarmos a coisa, vamos começar já a descontrolar mesmo. Eu vou pedir a todos para se porem em pé. Toda a gente em pé. Toda a gente em pé. Braços no ar. Energia. Muito bem. Ora, energia já temos. Energia já temos. Pessoas vão continuar a chegar. Vamos a isto. O meu nome é Paulo Simões, sou sócio da Egon Zehnder. Trabalho há 17 anos nesta profissão de tentar encontrar pessoas que têm carreiras de sucesso e que gostam de ter sucesso e que gostam de motivar os outros para esse mesmo sucesso. Trouxe aqui, para estarem comigo no palco, 3 amigos, 3 profissionais de excelência neste país e que espero que sejam, sobretudo, motivadores, inspiradores para a conversa que nós vamos ter aqui na próxima hora. Vou pedir a cada um deles que se apresente brevemente, para dar uma ideia do seu percurso profissional, e depois vou passar a palavra aí, para que tenham uma ideia das vossas inquietudes, das vossas perguntas, daquilo que gostariam de saber sobre o que é isto de ter carreiras de sucesso, ou se é que existe este tema de carreiras de sucesso. Obviamente aqui com um foco neste setor das TMTs, mas sem dúvida de uma perspectiva mais geral de tentar abanar alguns espíritos que possa haver nesta plateia. Os amigos que eu tenho aqui ao meu lado, do vosso lado direito para a esquerda, são a Dionísia. A Dionísia tem uma carreira que ela vai apresentar, mas uma carreira interessantíssima que passa por 2 setores, passa por vários países e, portanto, aqui vamos estar muito interessados em perceber como é que alguém passa de um setor para outro, o que é que isso significa, o que é isto de ser mulher no mundo de homens e o que é que isso te deu do ponto de vista de motivação e de temas para levar para a frente. Temos o Miguel fez uma carreira de banca. A seguir passa uns tempos na Microsoft e depois decide formar a sua própria empresa. Portanto, aqui temos o tema dos entrepreneurs, não é? O que é alguém que faz de corporate, que chega a Chief Administration Officer do BCP nos Estados Unidos, e de repente há um dia que diz, não, eu agora quero fazer a minha coisa. O que é que isso significa? E, sobretudo, para a plateia também dar umas ideias do que é que isto pode inquietar algumas das pessoas que estão aqui à nossa frente. Finalmente o Nuno, hoje à frente da Sport TV, mas com uma carreira muito diversificada de vários setores, de várias funções. E, portanto, aqui vamos estar interessados em perceber o que é isto de começar como marketeer e depois acabar, algures, a gerir um P&L e a gerir parte da nossa felicidade, porque a Sport TV faz parte disso. Isso é um tema tabu hoje aqui. Não vamos falar de Champions League. Lá chegaremos. Há pontos em comuns destas pessoas que estão aqui à vossa frente. Para além do facto de terem uma carreira de sucesso, são também pessoas que viveram mais ou menos intensamente fora de Portugal. São pessoas, todas elas, que inovaram. Temos aqui a pessoa que trouxe para Portugal o Correio Verde, temos aqui a pessoa que trouxe para Portugal o ativo Banco 7, o primeiro banco à série digital, e temos aqui a pessoa que criou uma nova categoria em produtos de consumo, e certamente o Nuno também vai falar sobre isso. Portanto, há aqui alguns pontos de comuns, há outros pontos que não são comuns, e eu vou pedir, mais uma vez, Dionísia, Miguel e Nuno, aquilo que vos pedi antes, que é, por favor, discordemos uns com os outros, está bem? Discordemos muito ou pouco? Muito. Então vamos lá. Dionísia, vamos, força, dá-me ideia então do teu percurso. Bom, para já, bom dia a todos, muito obrigado à PDC pelo convite, em especial ao Paulo pelo desafio que me fez. Eu diria que não é uma carreira já tão pequena quanto isso, não é? Eu dei para mim, quando tu me fizeste este desafio, fazer as contas, e eu faço 30 anos de trabalho em setembro deste ano. Ou fiz, ou acho que já fiz.
Portanto, mas comecei por me licenciar em gestão de empresas, e isto porquê? Porque achei que era talvez a formação que me dava, que era mais abrangente para aquilo que eu queria, como eu não sabia muito bem o que queria nessa altura, se era mais uma função financeira, se era mais uma função comercial. Acabei por tirar o curso em julho e em setembro de 1989, comecei a trabalhar. Bom, comecei na banca, comecei mais propriamente no Barclays. Depois do Barclays criaram um projeto, era o início do Barclays em Portugal, como banca comercial, até aí que só existia como escritório de representação. Fiz parte do projeto, e aí teve em Portugal e em Espanha, do projeto da fundação do Banco Comercial em Portugal. Fui diretora da agência, comecei por liderar uma equipa de 4 pessoas. Passei para o Banco Mel, fui convidada para ir para o Banco Mel, fiz o mesmo trabalho, o mesmo percurso, o início de projeto de lançamento do banco, como depois da compra da Sociedade Financeira Portuguesa, do início do projeto, e acabei por abrir também, no fundo, aquilo que foi a primeira agência, e aí passei a liderar 12 pessoas. E que eu diria que liderar, não há muita diferença entre liderar 12, 100, ou 200 ou 2000, ou muitas mais, como vamos ver à frente. Eu acho que a diferença está mesmo no nosso ADN. Mas diria eu que depois do Banco Mel fui desafiada sim. Acabei por ir para Londres 2 anos e meio, onde trabalhei num escritório de representação da Império e em paralelo a iniciar o projeto, aquilo que era o projeto do início do escritório de representação do Banco Mel em Londres, onde estive 2 anos e meio e fui desafiada para vir novamente para Portugal, para a diretora comercial, após a compra do banco. O Banco Mel tinha acabado de comprar a União de Bancos Portugueses, que era a junção de 3 bancos conhecidos na praça, como alguns de vocês saberão, outros acho que não, acho que já não, não, acho que não, mas diria eu aceitei, fui a primeira mulher diretora comercial no Banco Mel e fui substituir um senhor com 65 anos, e diria que esses 4 anos, que não chegaram bem a 4 anos, em que se fez, de facto, em que fui diretora comercial das poucas agências que eram Banco Mel e daquilo que era a União de Bancos Portugueses e de uma zona geográfica que incluía Lisboa e fora de Lisboa, aprendi muita coisa, foi muito enriquecedor, nomeadamente porque a diferença, o relacionamento interpessoal era muito diferente. As pessoas olhavam para mim, se vocês, passando a expressão, como se eu fosse uma miúda, e eu conversava com as pessoas, e o meu objetivo principal nos 2 primeiros anos era, de facto, que as pessoas aceitassem a reforma, estavam quase todas em idade de reforma, e acho que consegui desafiar-me a mim e desafiá-los a eles a pensar na vida para além daquilo que tinha sido a vida deles de bancários de 40, 45 anos para trás. Daí, aí, não fui convidada para ir para lado nenhum, foi de facto o BCP que comprou o Banco Mel e fui a primeira diretora comercial a ser integrada no Banco Mel. Era também a primeira mulher, fiz a chamada formação de integração, que eu penso que o Miguel também terá feito. E lembro-me de olhar à volta e aquilo era só homens e não é fácil, não é? Eu pensava assim, isto só com homens, não sei como é que isto vai ser. Mas não deve ser muito diferente do que liderar mulheres. Pensei eu. Não é muito diferente. Eu acho que liderar homens ou liderar mulheres não é muito diferente. Eu, sendo mulher, penso que consigo, é quase instintivo, perceber melhor como é que as mulheres pensam e acho que, de facto, isso ajuda a liderá-las. Liderar, nunca senti, talvez seja um privilégio, mas é assim, nunca senti grande diferença entre liderar homens e liderar mulheres. E tenho aqui também uma coisa que posso confessar e que não tenho qualquer estigma com isso, que é, eu prefiro trabalhar com homens do que com mulheres. E, portanto, acho que é mais fácil trabalhar com homens do que com mulheres. Agora, isto não é uma regra e não há regra sem exceção. Portanto, é válido para mulheres e é válido para homens, como é óbvio. Nessa passagem pelo BCP, foi aí que me apercebi o quanto é importante, de facto, aquilo a que hoje nos chamamos, e que toda a gente fala muito, da diversidade do género. Porque, de facto, nós homens e mulheres somos diferentes, e assim, aí sim há uma grande diferença. A forma de pensar, agir e até de trabalhar, provavelmente, tem muito a ver com o ADN e as qualidades intrínsecas de cada um e as competências, mas é muito enriquecedor
perceber que ter equipas mistas, ter equipas de homens e de mulheres, e senti falta disso no primeiro e segundo ano que tive, de facto, no Banco Comercial Português, não é tão Banco Comercial Português, hoje Millennium BCP. Eu diria que, talvez, em meu entender, e na banca onde tive até ao final do BCP, 14 anos, foi a organização onde eu senti que, de facto, a diversidade do género poderia vir a fazer a diferença, e lembro-me perfeitamente que naquela altura, e depois de ter estado em mais do que uma das redes do BCP, já não havia tantas mulheres como homens a liderar, obviamente. Eu posso-vos dizer que comecei com 250 pessoas, várias sucursais, porque um lado era agências, do outro lado era sucursais, e na primeira vez que me sentei com eles à mesa, era tudo homens. Na segunda havia uma senhora, e quando saí penso que havia um pai 10 senhoras e 50 homens, como chefes de sucursal, como se quiserem. E eu acho que o BCP ganhou muito, de facto, com a diversidade do género. Bom, estava então no BCP, porque se eu não me disser isto, o Paulo vai me perguntar, e achei que provavelmente teria muito que aprender, mas aquela função já não me desafiava muito. E, portanto, aceitei o desafio de ir liderar uma equipa que tinha 1.100 pontos de venda, que eu não sabia qual era, que era completamente diferente daquilo que eu tinha feito até aí, não era financeira, era ligada aos serviços, mas não financeira. E eu, na altura, quando me abordaram da primeira vez, posso-vos dizer que fiquei um bocadinho, eu diria que não assustada, mas a pensar, será que eu não estou desafiado mais a mim própria? Porque naquela altura, com aquelas características, havia o quê? A Galp e o CTT. Eu acabei por dizer que sim, acabei por aceitar o convite que me foi feito e acabei por entrar no BCP no dia 3 de janeiro de 2003, de onde saí posteriormente em 2007, logo no início, finais de 2006, início de 2007. Qual foi o desafio? O desafio aqui foi um desafio a mim própria, foi sair da minha zona de conforto, que é um conselho que dou para já a todos nós, a todos vocês que estão aqui. Foi sair completamente daquilo que nós podemos chamar que era a minha praia, sair de um mundo completamente fechado e de empresas que eu só tinha trabalhado em bancos privados e, portanto, para um mundo completamente diferente, que era uma empresa pública, com tudo o que tem de bom e tem de mau, e eu acho que tinha na altura e tem no momento presente, provavelmente, embora sejam cada vez menos, mas foi de facto uma empresa que, apesar de ser constituída por um número de pessoas imenso, como todos vocês sabem, eu tinha na altura a corresponsabilidade por tudo o que era a rede de lojas, pequenas empresas, médias empresas e os marketings, e foi muito assustador, se calhar um bocadinho assustador, não nego no início, quando iniciei as funções, mas depois muito enriquecedor. Há de facto pessoas que nós não somos todos iguais, como eu diria há bocado, cada um de nós tem o nosso ADN. Há pessoas que, mesmo fazendo carreira durante 20 ou 30 anos na mesma empresa, conseguem de facto não estar nem abaixo nem em cima, estão ao nível de outras que provavelmente em outras coisas terão com as vivências diferentes, terão competências um bocadinho diferentes aqui ou ali, mas são de facto válidas, como eu consegui perceber isso na primeira vez que estive no CTT. Era de facto uma empresa muito politizada, uma forma de trabalhar completamente diferente. Não foi fácil a adaptação, mas eu adaptei-me. Trabalhei, já agora posso-vos dizer, com 2 governos diferentes, com 2 conselhos de administração, e acabei por sair em 2007 por mim, porque achei que de facto o que me fez também naquela altura mudar para um setor completamente diferente e ainda por cima uma empresa pública foi o querer conhecer melhor o que era o Portugal dos nossos dias. O mundo financeiro é um mundo fechado, é um mundo em que toda a gente conhece toda a gente dentro da banca, mas que se conhece pouco do que é a economia portuguesa lá fora. E eu na altura senti essa falta. Hoje, provavelmente, com
com o nível de informação que nós temos e com a internet e com tudo está à distância de um clique ou de um smartphone ou do que quisermos, é tudo muito mais fácil. Naquela altura era um mundo completamente diferente, novo, foi um desafio muito enriquecedor, principalmente do ponto de vista, foi do ponto de vista profissional, obviamente, mas foi também do ponto de vista do relacionamento interpessoal, como tinha sido, como há bocado dizia, a minha experiência quando o Banco Mel comprou a União de Bancos Portugueses, em que lidei com pessoas bastante mais velhas que eu e que nunca senti que a idade ou o facto de ser mulher fosse handicap para conseguir levar as pessoas a fazer um melhor trabalho de equipa, a levar as pessoas pelo caminho certo e a perceber que há mais vida para além da vida de trabalho no primeiro aspecto que eu falei e no CTT também o tive que fazer em algumas situações. E depois porquê a banca outra vez? E porque, apesar da experiência ter sido enriquecedora e muito engraçada, achei que era politizada demais para eu conseguir ir mais além. E depois pensei, por que não voltar à banca? E aí surgiu um convite e eu voltei. E eu voltei, de facto, à banca. Onde estive durante 3 anos. Depois tive o convite para ir fui convidada para a administradora do CTT, portanto, como sabem, ou como a maioria dos que aqui estão presentes, está aqui muita gente do CTT. Sabe, nós começámos com o primeiro mandato em que continuámos o mandato do anterior Conselho de Administração que estava em gestão, portanto, durou 1 ano e meio. Preparámos a empresa para a privatização. Tivemos um trabalho imenso, há aqui algumas pessoas na sala que me ajudaram muito nesse trabalho e nesse percurso que foi preciso fazer na preparação para o IPO. Trabalhámos em 2 cenários de privatização, M&A e IPO, paralelos, para que o Governo pudesse decidir. Fizemos o IPO, foi o IPO, como vocês sabem, que foi para a frente, e estou hoje no meu 3º mandato. Como é que é esta experiência de ser administradora do CTT? Eu sou franca, é assim, eu tinha, em relação aos meus colegas de conselho, uma vantagem acrescida, porque conhecia o CTT, estive lá alguns anos antes e com uma função completamente diferente. Tinha a vantagem de conhecer algumas pessoas e as competências que elas tinham, outras eram novas e, portanto, eu tinha que fazer o mesmo caminho que fiz atrás. Tentei escolher as pessoas certas para os lugares certos daquilo que eu conhecia na organização. Obviamente não vou esconder que ter sido administradora logo em 2012, sendo a única com conhecimento de pessoas e da organização, ainda que tenha sido uns anos atrás, ajudou um bocadinho o trabalho, que é um trabalho sério que se deve fazer, ter as pessoas certas nos lugares certos. Muito bem. Deixe-me só passar, eu acho que ajuda aqui um bocadinho, só para, não vou falar agora, porque agora, obviamente que tenho pessoas que trabalham, que tenho uma equipa que eu acho que é muito competente, que faz aquilo que pode e que não pode, e que percebe que é o trabalho em equipa, mas não pensem que é tudo flores, porque não é. Eu ainda me lembro da primeira vez que estive no CTT, em que tive que ir à Madeira falar com 90 carteiros às 6 da manhã por causa de uma greve, para lhes explicar porque é que não fazia sentido a greve. E como vocês calculam, aí era eu e os 90 carteiros, mais os chefes e o diretor da Madeira, etc., éramos cerca de 100 pessoas, eu era a única senhora, e eu lembro-me deles todos, assim, às 6h30 da manhã, andarem assim muito senhores para mim, e eu devagarinho, com um pouco à vontade, comecei a falar com eles, a tentar construir ou desconstruir as razões que levavam à greve, e de facto aquela concluí bem, quer dizer, com alguns medos, mas consegui atingir o objetivo, eles marcaram a greve. Mas não há situações fáceis nem situações difíceis. Há que ser determinado, há que não ter medo, há que arriscar, há que errar e aprender com os erros. E este é de facto aquilo que eu acho que é importante dizer-se aqui. Neste mundo hoje, acho que também é muito importante, que é um mundo completamente diferente daquele que eu comecei a falar no início. Há alguns anos de diferença, de facto a informação faz muita diferença, mas eu acho que sobretudo é muito importante nas organizações cada vez olharmos mais para fora, menos para dentro, delegar cada vez mais, responsabilizar as pessoas
pela sua função e pelo aquilo que tem que fazer no seu dia-a-dia. E acho que é importante também que sejamos muito determinados nas decisões que tomamos, tendo sempre em conta que as organizações ganham muito com o trabalho em equipa, que esse trabalho em equipa, quanto mais diversidade do género tiver, mais as organizações ganham, só ficam mais enriquecidas por causa disso. E também acho que no mundo de hoje é cada vez mais importante, menos planeamento, é necessário planeamento e mais ação. E perceber que o trabalho em equipa muitas vezes vale mais do que, e agora o Paulo não vai se calhar concordar comigo, do que o investimento em recrutamento completamente especializado, que não nos permite que esse trabalho em equipa, que eu acho que é essencial nas organizações. E eu estou-vos a dizer isto que não é por estar a dizer, é porque eu sinto e acho que sem se trabalhar em equipa e sem pessoas com as mesmas motivadas, com as competências que têm que ter cada uma no seu lugar e focadas naquilo que têm que fazer, as organizações não conseguem ir mais além. Ele não discordou comigo. Não esgotes os temas. Ele não discordou comigo. Eu apontei aqui umas tantas coisas, espero que vocês também na vossa cabeça estejam a apontar aqui algumas questões que gostavam de colocar para perceber, mas depois lá mais à frente devemos de falar disto, do que é sair da zona de conforto, vamos ter de perceber o que é isto de escolher as pessoas certas para os lugares certos e que importância que isso tem para o sucesso de carreira, e também vamos ter de perceber esta coisa de aprender com os erros numa sociedade em que intrinsecamente não é anti-erro. Mas já lá vamos. Miguel. Muito bem, bom dia ou boa tarde já a todos. Eu, rapidamente, fazendo uma passagem, depois no afinal tentar resumir em 4 grandes vetores que me inspiraram. Mais pequenino, mais bem. Eu concordo que a Dionísia fez-me ficar velho, faço 30 anos para o ano faço 30 anos também, agora eu realizei isso também agora. Comecei nos seguros, comecei num grupo milénio, neste caso eu era o homem, portanto a Dionísia não estava lá, eu estava lá. Ela quando teve carteiros não achou que eram muitos homens, mas quando teve no BCP achava que eram muitos homens e não percebeu a diferença. Eu disse. Os 50 carteiros eram todos, mas pronto. O que é que eu queria? Quer dizer, comecei com uma atividade num grupo muito dinâmico, toda a parte na Ocidental naquele tempo era a inovação, era a banca assurância, era tudo o que era novo. Foram anos fantásticos que ajudam imenso a ter uma economia efervescente, com muita velocidade a funcionar. Sempre tive muito interesse em estar, e esta se calhar é a primeira lição que partilho convosco, junto do nosso propósito. Se é clientes quando temos uma empresa comercial, se é doentes quando somos médicos, ou seja, ao escutar constantemente essa proximidade sempre deu uma garantia de que estou a fazer bem. Já no Ocidental assim o fiz, portanto uma das ensinamentos era esse. Muito atento sempre à tecnologia, foram clubes que apostaram muito na tecnologia. Na área dos seguros também participei no projeto da Médicos, que hoje ainda é uma realidade, de uma referência, o seguro direto, portanto também foi algo que sempre norteou estes meus primeiros 10 anos desta vida profissional no grupo Ocidental, o BCP. Experiência internacional, em 93 fui para a Holanda, acho que devia ser obrigatório, às vezes estamos a fuga dos talentos, eu acho que isto é tudo uma conversa, não faz sentido nenhum. O Ronaldo vai para Madrid e ficamos todos contentes, lá vai ele, vamos todos atrás dele, mas se há um talento que vai para o estrangeiro, achamos que é mal, está a fugir, estamos a perder talento. E criámos o Ronaldo e fizemos escolinhas para o Ronaldo, e não dizemos, é o nosso investimento que se vai embora, não, é o maior embaixador que temos, o nosso talento não tem fronteiras, não tem pátria, e devemos ir para todo o lado. Eu comecei, felizmente, isso quando fui para a Holanda em 93, era um miúdo, e foi uma aprendizagem fantástica. Recomendo a toda a gente. Agora, com os programas dos Erasmus é mais fácil, mas devia ser obrigatório. Inclusive, na altura, na Ocidental, é quase que obrigatório para passar a diretor ter tido experiência internacional. Portanto, acho que é uma recomendação que faço com todos. E a transformação que a Dionísia falou. Quando comprámos o BPA, estive num grupo de receber a bonança e, imagino, foi uma experiência fantástica. Pessoas que, às vezes, algumas até eram maltratadas profissionalmente, e reconvertê-las tem sido algo também que sempre norteou a minha carreira de transformação. 98 paro e vou para o INSEAD. Acho que nunca devemos deixar de investir na formação. Foi um privilégio estar um ano a fazer algo delicioso, que é reinventar e repensar a minha vida. Gostei imenso. Conjugação de internacional e formação. E aí é que eu percebi que, afinal, o talento, nós somos muito pequeninos. Quando vamos para uma escola internacional, espero que a Nova e as católicas também, há tanto talento e uma coisa fantástica. E é que nós percebemos que o talento junto ainda cria muito mais talento. Foi uma aprendizagem que também tive quando fiz o MBA no INSEAD. Volto. E tive, se calhar, o maior ensinamento da minha vida, e eu partilho quase com todos, os jovens e os que já estão não menos jovens. Quando volto, tinha a pensar, bem, agora vou passar para o banco. Foi a altura que eu tinha dito, vais para o INSEAD e quando voltares vais para o banco. Ia ser colega da Dionísia, agora sim, bancário e não seguro.
E dizer, então, o que é que vamos fazer? O diretor de marketing da Nova Rede. Nova Rede era um banco que havia há uns anos, não sei se lembram, alguns dos mais novos. Não digas mal. Adoro a Nova Rede. Vou assistir Então pensei, vou ser diretor de marketing da Nova Rede, vou ser algo, o que é que eu vou ter aqui como diretor? Já era diretor no banco, fantástico, com carro. Não. O ideal era ser chefe de sucursal de uma Nova Rede. Foi aí que eu percebi que esta coisa do overqualified ou do overpaid é uma falácia. Nós só temos somos bem pagos, trabalhar 4 vezes mais e entregar 4 vezes mais depressa. E então já podemos ganhar 8 vezes mais. Portanto, não há este conceito de overpaid. Adorei ter estado. E para mim foi um ensinamento ainda maior. Porquê? Porque eu tinha feito isto nos seguros. Tinha estado no telemarketing dos seguros 10 anos antes. Quando volto e Mas vou foi para... pela humildade? Não foi por humildade, foi por desafio. E foi quando eu percebi o privilégio que eu tive de poder refazer uma vida sem ter que provar a ninguém que era diretor. Começaram a dizer, não, como chefe de sucursal vais atender clientes. Eu chegava à noite ao jantar com os meus amigos com as mãos cheias de verdete dos caninos. O que é que tu andas a fazer? Caixa. Porquê? Faltou o caixa, tive que andar a aceitar que posta. Esse foi o ensinamento para mim dizer, porque aí sim, mais está o meu primeiro pilar, nunca perder o nosso propósito. São doentes, são seguidores, são fãs. Nós temos de estar sempre perto daquilo que nos propomos fazer, entregar e a quem servir. Portanto, essa foi outra vantagem. Depois chegou o Souto Maior, mais outro projeto de transformação. Portanto, repetir o da Bonança novamente, com tudo o que aprendi, voltar a repetir. A transformação das pessoas é um desafio fantástico, mas é uma gratificação enorme. Porque quando o fazemos bem, são os primeiros a premiar. Isso para mim foi algo que sempre me apaixonou, essa transformação das pessoas. Não reconversão. Eu não concordo nada com a conversão de há bocadinho, no tema de há bocado. Eu não posso jogar num jogador de ténis, a bola é que está a dar. Deixa lá o ténis, que agora vou-te reconverter, vais aprender a jogar ténis, vais aprender a jogar futebol. Quer dizer, eu acho que isto é reconversão, não. Nós temos que dar uma oportunidade e aí foi que sempre demos e essa foi uma aprendizagem também que tive. Volto a ir para o estrangeiro 5 anos, fui para os Estados Unidos, como disseste. Adorei. Quer dizer, mais uma vez, o ir é sempre uma vontade enorme de ir aprender, de estar lá fora e ver o que é diferente do que nós temos cá. Volto para a área de inovação do milénio e tenho a oportunidade de lançar o Active Bank, esta versão digital, e agregar tudo isto, que é o que eu acredito que com a tecnologia e com o enfoque no cliente, se não mudamos nós, alguém muda, se não são os nossos concorrentes, há de ser outro player que vem, e se não temos essa atenção à tecnologia, à inovação, morremos. Depois faltava-me alguma coisa. Isto a tecnologia, já previa, a tecnologia cada vez mais, não só em casa, mas em todo o lado, a tecnologia está a mudar as nossas vidas e aceitei o convite da Microsoft, que também se estava a transformar. A Microsoft, eu fui para a Microsoft e ainda não havia cloud, não é? E eles, portanto, a Microsoft hoje em dia é um campeão e foram desafiar alguém que levasse para lá aquele código, não sei muito, tem alguns selects, alguns comandos para aquilo que eu preciso, mas eles precisavam do bancarês. Porque a Microsoft já não vendia o IT e ia vender ao CMO, ia vender ao CFO, olha, isto agora é mais barato, mas não percebo nada de IT, mas é mais barato, ia vender ao Risk Off, então foram-me desafiar para levar o meu bancarês para falar com os novos clientes da Microsoft. Lá está outra vez o foco do cliente. E adorei, porque deu-me a oportunidade de ir aprofundar mais os meus conhecimentos em termos de tecnologia, as potencialidades, as capacidades de o fazer e aportar uma conversa que eles não sabiam, que eles iam falar com o CFO ou iam falar com o Risk Office e não sabiam, com o Compliance Office. E não sabiam. Foram 3 anos muito giros, muito fantásticos, e me complementou esta parte da tecnologia. E pronto, tinha tudo. Tinha a experiência financeira de cliente, tinha a tecnologia, tinha que lançar o meu próprio negócio. Foi isso que eu fiz. A Ubai, que está agora a crescer, é um desafio enorme, é muito mais fácil quando temos a conta e os pagamentos e a linha de crédito lá todos os meses, podemos ir de férias e voltar, versus o empreendedor, empresários e todos os que assumem esse risco. Tem sido também uma experiência fantástica, mas partilho isso. 4 coisas que eu gostaria de partilhar com a audiência, com a plateia. O foco no cliente, sempre próximo ao cliente, sempre. Não vale a pena. E este cliente não é o que nos compra. Pode ser o utente, pode ser o follower, portanto não é esse. Portanto, é a quem é que nós servimos o nosso propósito. Todo o tema da tecnologia são forças que alguém faz. E temos de estar sempre nós à procura de como é que fazemos o que fazemos de maneira diferente e mais acelerada. A transformação, pensarmos sempre como é que podemos... E isto é pequenino demais, o talento não tem pátria. Não é? Nós não podemos dizer que o talento é algo que reside aqui, vamos atrair talento. Não, o talento não tem pátria, portanto, é o talento que vier. E achamos que esta parte estamos disponíveis para ir. Não é? Nós há 500 ou 600 anos íamos para a Índia, não é? E volta daqui a 3 anos, íamos descobrir o mundo. E agora estamos aqui preocupados, vamos todos embora. Quando os imigrantes vão para a França, os operários, não nos preocupámos com isso, que era uma imigração barata. Agora, quando é talento, eu acho que esse aqui é o erro, esta falácia de nós não criarmos as nossas carreiras com... O mundo é global, estamos aqui todos perto e todos... Muito bem. Deixa-me... Já agora não resisto a fazer aqui um comentário. Eu gosto muito de história e nós tivemos uma pessoa na nossa história que foi brutal do ponto de vista de gestão de talento e que é hoje em dia sublinhado em universidades como Harvard, que é o Príncipe Henry the Navigator. Então o nosso príncipe
o nosso príncipe foi a primeira pessoa, há 500 anos atrás, que trouxe pessoas de várias religiões diferentes e de vários continentes e países diferentes para trazer o saber todo num só sítio. E isso que nós falamos hoje, então, do talento que sai, do que entra, há 500 anos atrás nós tivemos um príncipe português que entendeu pela primeira vez no mundo a importância de trazer cartógrafos daquilo que é hoje a Tunísia, pilotos daquilo que é hoje Génova, matemáticos daquilo que é hoje a Holanda, matemáticos judeus, e de trazer pessoas das 3 principais religiões monoteístas para este país e, com base nesse saber, conseguir construir aquilo que foi depois o período das descobertas. E não deixa de ser interessante pensarmos nas descobertas nesta perspectiva de talento, nesta perspectiva de pessoas que foram pela primeira vez colocadas num único ponto e a partir daí conseguiram construir aquilo que construíram. Desculpa, Miguel, não pude resistir. Nuno, Então, essencial. Então, eu supostamente por cronómetro tenho 1 minuto e 29 segundos. Tens 1 minuto e 29 segundos. Basicamente, o que o Paulo nos disse foi, o briefing era metade para vocês, metade para nós, e portanto haver interação com a plateia, e como eles consumiram os 30 minutos todos, eu vou tentar ser muito breve e trabalhar em equipa para corrigir aqui o legacy que os meus colegas extraordinários me deixaram. A primeira credencial para o painel é que eu sou cliente destes senhores todos. Portanto, eu contrato talento através da Egan Zender, eu uso muito os serviços CTT e sou cliente. Este senhor tem a única plataforma em Portugal que interage com as boxes dos operadores de telecomunicações e a Sport TV é cliente da Ubai também nas plataformas dos operadores. E, portanto, o que mostra que eles efetivamente têm sucesso no mercado. Vou tentar então mudar aqui um bocadinho o meu discurso, porque eu tinha um discurso muito parecido com o Dionísio e com o Miguel e, portanto, acho que já não aproveita, primeiro, pelo tempo que tenho e depois porque acho que eles têm uma experiência tão ou mais rica que a minha e, portanto, se calhar, colocar a tónica numa vertente mais pessoal. Alguns beliefs. Primeiro belief, eu acredito que nós somos, de um ponto de vista de carreira e de profissão, aquilo que nós somos quando nascemos e no berço onde nascemos. E, portanto, eu nasço numa família muito politizada. A minha mãe é casada com o meu pai, em que um era filho de um general de Salazar e a minha mãe era filha de um coronel anti-regime, ambos presos em momentos diferentes no tempo, politicamente. E, portanto, uma família que desde cedo tinha muito conflito e muita resiliência em casa para que as coisas corressem bem. Ao contrário da Dionísio, eu tinha muito claro o que é que eu queria fazer na vida e muito cedo aprendi que os sonhos vão-se construindo e que tipicamente os sonhos que nós próprios fabricamos e construímos, efetivamente, raramente acontecem, porque é preciso estar no sítio certo à hora certa. O que é que era o sonho? Eu sempre fiz muito desporto, era família militar, de ambos os lados, portanto eu queria ser piloto da Força Aérea. E fiz tudo para ser piloto da Força Aérea e estava convicto, como normalmente na minha vida, que eu planeio com tempo e com os recursos necessários, que obviamente ia acontecer. A única coisa que eu me esqueci é que há coisas que nós não planeamos na vida, nomeadamente uma dioptria, que Deus Nosso Senhor me resolveu meter meia dioptria num olho, e portanto eu quando tento entrar na Força Aérea, chumbo categoricamente, portanto, na altura, hoje isso não é um tema, na altura era um tema, portanto chumbo categoricamente e sou afastado da Força Aérea. Quando sou afastado da Força Aérea, coloca-se a questão, o que é que vou fazer? Direito à gestão, e a escolha foi muito fácil, ir atrás dos meus amigos. Portanto, foi só isto, foi ir atrás dos meus amigos. Portanto, onde estava o meu grupo de amigos, eu tinha muito jeito para as duas coisas, toda a gente dizia que eu teria muito jeito para direito e que teria muito jeito para gestão da empresa ou economia, e portanto, havendo aqui um equilíbrio, aprendi com os meus amigos para gestão. E portanto eu fui para gestão, escolhi a faculdade também de uma forma muito fácil, eu tinha boa média e escolhi aquela onde era mais fácil de entrar e os exames de acesso eram mais fáceis de entrar para poder continuar a fazer cycling e bodyboard e surf à tarde na praia. E a minha carreira começa, e mais uma vez, esta tónica é importante, porque eu começo a trabalhar em 1997, portanto já percebi pelas décadas que eles dizem que já trabalham, eu sou o mais novo do painel. Não resisti a dizer. E portanto eu estou a trabalhar há 20 anos, sensivelmente, e mais uma vez acredito que, tal como eu vos disse, que as coisas mais importantes que eu aprendi na vida, eu aprendi no colo do meu avô, no colo dos meus pais e no jardim de infância com os meus professores, que ainda me lembro bem de todos eles. Na profissão é exatamente a mesma coisa, ou seja, eu não seria o profissional que eu sou se eu em 1997, no dia exato que eu me lembro, quando entrei nos primeiros escritórios da Procter & Gamble, ou antes tinha entrado no Millennium BCP. Portanto, trabalhei enquanto estudava no Millennium BCP e depois entrei na Procter. Como há aqui pessoas ex-Googles na sala, eu tenho que dizer que na altura ser Procter & Gamble era uma coisa que fazia as pessoas na sala dizerem pronto, e hoje já não. Mas para quem não se recorda, o domínio Google foi registado quando eu comecei a trabalhar, 15 de setembro de 1997. E, portanto, nesse dia eu começo a trabalhar na Procter & Gamble, que era considerada uma das 3 maiores empresas do mundo, independentemente do setor, e o Google estava a registrar o seu domínio pela primeira vez e entra depois comercialmente em 98.
Procter & Gamble durante 5 anos, pronto, e aqui começa a minha história. Portanto, eu entro na Procter na altura em que a Procter, a McKinsey e mais 3 ou 4 big brands no mundo eram aquilo que são hoje a Apple, a Microsoft, a Google. E passado 10 anos eu hoje tenho muito mais dificuldade em obviamente, explicar o extraordinário que é o meu currículo, porque obviamente as pessoas estavam à espera que eu dissesse Google, Apple ou Microsoft. Mas a tecnologia não tinha esse impacto, não é? A tecnologia não tinha ainda esse impacto na nossa vida. Ao fim de 5 anos de estar na Procter & Gamble, fazer uma carreira espetacular, sou convidado para ir para gerir uma marca na Western Europe, tinha que viver na Suíça, tinha acabado de me casar e a minha mulher diz-me, na Suíça há o lago, e eventualmente fazer ski ao fim de semana. E eu não vou para a Suíça. E, portanto, na altura coloca-se a minha primeira decisão difícil de vida, que era, e eu acredito muito nisto, nós não podemos ser felizes na carreira, porque a vida é um todo, e, portanto, essa história de separar a vida profissional da vida pessoal, isso não existe, a vida é a vida, e, portanto, não se fazem breaks no relógio, e, portanto, ou somos felizes como um todo, ou não somos felizes como um todo. Essa história de somos felizes no escritório, mas não em casa, ou felizes em casa, mas no escritório a coisa não dá, isso é completamente utópico, isso não existe. E, portanto, para mim foi muito claro que, na altura, a Procter continuava a ser, e eu estou a falar-vos 5 anos depois, portanto, em 2001, 2002, a Procter continuava a ser uma big brand no mundo. Sair da Procter era uma decisão muito difícil, porque a Procter não deixava quem saísse nunca mais voltar. Esse era o mecanismo de retenção da P&G. Toda a gente sabia que once you're off forever. E, portanto, nós nunca poderíamos voltar a entrar na P&G. E eu tive de tomar a decisão. Portanto, calma a decisão. E aí começa a minha aventura pelo mundo, onde, de repente, me apercebo que poderia haver muito valor, e hoje continuo a acreditar muito nisto, muito valor na não especialização. Portanto, eu sou gestor, e a coisa mais valiosa, e hoje isto é ainda mais importante num mundo que foi avassalador de um ponto de vista tecnológico nos últimos anos, em que eu poderia correr o risco de estar absolutamente obsoleto naquilo que fazia, e portanto eu já trabalhei praticamente em todos os setores, falta-me talvez saúde, quer dizer, já trabalhei em banca, já trabalhei em telecomunicações, já trabalhei em grande consumo, já trabalhei em arquitetura e construção, já trabalhei em provisão, acho que já trabalhei em praticamente tudo. Vou para telecomunicações, vou para o líder de mercado na altura, TMN, que horror, até custa dizer que já não existe, portanto, atual Mel, Altice. Depois fui para uma startup, na altura já era fashion ser startup, não como agora, mas já era fashion ser startup. Fomos para a Honeyway, que era suposto ser o 4º operador de telecomunicações, que acaba comprado pelos incumbentes, pela Ótimos, pela TMN e pela Vodafone na altura. Daí acontece o 11 de setembro nos Estados Unidos, quando acontece o Ground Zero, o que acontece aqui em Portugal e no mundo inteiro, há um problema grave de escassez de emprego. Vou trabalhar para Londres, em Londres trabalho nos escritórios centrais para a Europa da MTV Networks, da Viacom. Daí sou convidado pelo António Pires de Lima para vir para a Compal. Depois da Compal, vivi um ano e meio só... Já lá vou. Quando venho da Compal para Portugal, venho ganhar metade do que ganhava. Como imaginam, quando eu vou para Londres, vou sozinho, não levo a minha mulher, estamos à espera do nosso primeiro filho, que para nós era um milagre, porque eu e a minha mulher temos 5 filhos, mas supostamente não podemos ter filhos. Isto é uma história depois para o coffee break. Faz parte dos meus casos de sucesso. Mas, e nós somos os dois categoricamente inférteis e temos 5 filhos. Portanto, os médicos dizem que é um milagre. Portanto, para quem não é católico na sala, eu tenho 5 milagres em casa que se tocam, portanto, quem quiser lá ir ver. Venho para a Compal ganhar metade por isto, não é? Quer dizer, eu tinha ido para Londres, em Londres obviamente os níveis de retribuição são elevadíssimos, eu tinha feito um sacrifício pessoal grande também, portanto fiz uma boa negociação contratual. Quando o António Pires Lima e o José Jordão me convidam para vir para encabeçar o Gabinete de Inovação da Compal, numa empresa que tinha nos últimos 10, 12 anos multiplicado por 10 a sua receita bruta, eles olhavam para cima e viam um teto, não conseguiam crescer e deram uma coqueluche da empresa. Tens um Gabinete de Inovação, tens uma folha em branco, diz-nos o que é que nós vamos fazer. E foi aí que nasce o Compal Essencial, que muitos de vocês se calhar nem sequer sabem porque é que nasce, mas acima de tudo nasce porque a Compal não conseguia entrar numa ocasião de consumo que vocês não deixavam aos seus consumidores, que era o pequeno almoço, não é? O pequeno almoço eram laticínios, era Danone, acima de tudo. Portanto, a Compal, quando queria isto, nós estrategicamente o que queríamos era destronar a ocasião de consumo dedicada aos laticínios, que era o pequeno almoço. E o Compal Essencial, ao fim de 2 anos, penetrou em 1/3 dos lares portugueses, uma coisa que a Danone demorou 12 anos a conseguir em Portugal. Portanto, multiplicámos por mais 30% o revenue da Compal só com o Compal Essencial, e depois na venda do consórcio à Caixa Geral de Depósitos e Assomóveis foi um dos grandes ativos que teve um grande peso ponderado na venda. E no due diligence, bem, eu acabo a Compal e saio. E ao longo do meu currículo, vocês depois, quem tiver curiosidade, se quiser ver, eu tenho tipicamente percursos limitados no tempo nas empresas onde estou. E porquê? Porque eu não acredito, e isto é uma coisa que provavelmente os meus colegas todos vão sempre concordar porque é politicamente correto, mas a mexerem-se um bocadinho na cadeira, eu não acredito que a pessoa deva permanecer nos lugares que ocupa quando uma das duas coisas acontece. Ou quando já não acredita no desafio, portanto o desafio torna-se absolutamente impossível, matematicamente impossível.
ok? Ou quando, de alguma maneira, a nossa posição na empresa não tem capacidade de operar essa mudança. E, portanto, quando isso acontece, está na hora de sair. E está mesmo na hora de sair. E aquela conversa de que, mas eu não tenho alternativa, a alternativa encontra-se e arranja-se, é uma questão de tempo e planeamento, como tudo na vida, e, portanto, eu não acredito em pessoas que vão permanecendo na função à espera que isto um dia mude, porque isto não muda. É como aquela coisa quando nós temos aquela namorada, queremos mesmo casar, mas ela tem aquele defeito, mas nós depois casamos e aquilo muda, aquilo nunca muda, só piora. Só piora. Porque quem é casado aqui sabe isso, não é? Os defeitos do início estão todos cada vez pior todos os dias. E nas empresas é exatamente a mesma coisa. Tudo o que está lá hoje de mau só piora, porque vocês depois têm um inside information que é sempre 10 vezes pior do que se viu quando se viu de fora. E sai da Compal precisamente por isso. Entra o consórcio Small e as caixas de alto depósitos, um cenário desconhecido. O António Pires de Lima estava de missionário e foi quem me tinha convidado para ir para lá. E eu não acreditava no plano médio prazo da Compal para os outros 5, 10 anos. Pelo menos não acreditava naquilo que era a minha função, que era voltar a operar transformação e change management. E, portanto, saio, sou convidado pelo Alberto da Ponte e pelo Nuno Teles para ir para a Central de Cervejas. Vou para a Central de Cervejas, achava eu operar a mudança, e acontece outra vez uma mudança extraordinária. Nós passamos a marca Sagres em Portugal de 32% para 48% de cota em 4 anos e meio. Eu, especialmente nas minhas unidades de negócio, dupliquei o EBITDA da marca Luso em 2 anos. Uma marca que, quando eu cheguei, o acionista queria vender, porque dizia isto não é rentável. Cerveja é o nosso negócio core, é a nossa coqueluche, e as águas tratem lá disto, limpem-lhe o pó e vendam. Okay? E hoje é um negócio saudável. Inventámos categorias também mundialmente inovadoras, como a água que ajudava a emagrecer, as formas de uso. Estou 5 anos na Central de Cervejas, outra vez saio. Porquê que saio? Somos comprados, eu entro num acionista que era Scottish e Newcastle, apanho a transição para um novo acionista que era Heineken, acabo por ocupar algumas funções na Western Europe e no próprio acionista em Amsterdão, e fecha-se um ciclo. E é fundamental, eu tive esta conversa na altura com o Alberto da Ponte, que já morreu, para quem conheceu, e em que estávamos os dois com uma certa pena de nos despedirmos, mas é preciso ter a conversa séria, adulta e madura, outra vez como nos casamentos, nos namoros, no que quiserem na vossa vida pessoal, de ter claro que se fecha um ciclo. E quando o ciclo se fecha, não vale a pena fingir que o ciclo não se fechou. O ciclo fecha-se. E quando o ciclo se fecha, está na altura de move on. Portanto, eu na altura tive muita pena, porque o Alberto da Ponte, curiosamente, o que eu pensava, que é multinacional P&G, porque tinha tudo pensado há 110 anos, que tinha os mecanismos e os processos todos muito estruturados, me ensinaria sempre mais do que qualquer outra pessoa. E o Alberto da Ponte, como líder, ensinou-me em 5 anos o que eu não aprenderia numa P&G em 30. Portanto, tirou-me o cabelo todo que eu hoje já não tenho aqui, como vocês veem, mas foi das experiências mais ricas da minha vida profissional. Mas fechou-se um ciclo e, portanto, na altura, nós já tínhamos feito aquilo que tínhamos que fazer na Sagres e na marca Luso, tínhamos vendido a marca Joy, que era um ativo para alinar, tínhamos duplicado a EBITDA da marca Luso, que tínhamos que duplicar, e tínhamos solidificado e sustentabilizado uma cota de mercado que ainda hoje opera neste nível. Portanto, hoje a marca Sagres opera com níveis de dignidade com a Superboc, ambas oscilam entre os 46% e os 48% de cota, quando na altura a decalagem era de 48% para 32% e o resto era ocupado pelo mercado marginal de outro tipo de marcas. E quando se fecha um ciclo, eu abro um outro ciclo. Sou novamente convidado para ir para uma empresa que na altura era uma empresa pequenina, que precisava muito de uma pessoa como eu, que eu achava que ia tirar um ano sabático, mas não tirei nada porque eles precisavam realmente muito de mim, que era a PPG Industries, Dirup em Portugal, Dirup, Bondex, marcas de arquitetura e construção. Aprendi todo um novo setor, uma coisa extraordinária, em que de repente coisas que para mim eram violentamente erradas, de um ponto de vista, por exemplo, comercial, termos que readaptarmos a determinados setores porque ali fazem todo o sentido. Coisas muito concretas, muito operacionais, viagens motivacionais de equipas, etc., de distribuidores, por exemplo, onde eu estava habituado a setores muito profissionalizados e com matrizes de atribuição deste tipo de investimentos muito claras, e de repente chegamos a setores muito borderline, muito desprofissionalizados, e onde temos de repente que fazer um passo atrás e perceber que estamos num setor radicalmente diferente e que há gradientes de transição que têm que acontecer num cronograma diferente. Agora avanço porque já estou a consumir eu muito tempo e, portanto, 2 últimas experiências. Uma experiência extraordinária no Pestana, portanto, tive a sorte extraordinária de trabalhar com um dos grandes empresários portugueses, que é o Dionísio Pestana, hotelaria e turismo, e apanho os grandes anos de ouro do turismo em Portugal e, portanto, eu era responsável por marketing e vendas a nível global da marca Pestana. Aí o grande ensinamento, porque teria centenas de coisas para vos contar, o grande ensinamento de trabalhar com 2 pessoas do outro mundo, o Dionísio Pestana e depois o José Teotónio, que a meio do nosso mandato como administração sobe a CEO e passa a chefiar a nossa comissão executiva, e portanto contactar de perto com um homem como o Dionísio Pestana, que é filho de 2 pessoas que saíram com 2 malas e 2 chinelos dentro de um barco de imigrantes para a África do Sul e constrói o império que ele construiu. Portanto, só estar ao pequeno almoço e conversar com ele todos os dias, portanto, podem imaginar o privilégio que é. Portanto, 5 anos de um privilégio enorme.
E de repente o Paulo Simões vem-me desinquietar há um ano atrás para um desafio que eu não podia recusar. A minha primeira experiência como CEO, eu nunca tinha sido CEO, eu era administrador no Grupo Pestana e reportava um CEO, que era o José Teotónio. Quando eu entrei, reportava duplamente ao Dionísio e ao José Teotónio. Está a ser uma experiência extraordinária, mas muito difícil, porque vocês liam nos jornais, não é? E, portanto, uma experiência difícil num setor que, mais uma vez, me está a tirar muito da zona de conforto. Porquê? Porque as pessoas no futebol e no desporto são absolutamente irracionais e obcecadas. E, portanto, eu não consigo E, portanto, eu não consigo ter uma conversa como eu estava habituado na P&G, com matrizes de variáveis econométricas racionais. E, portanto, isso não existe. E, portanto, há sempre um momento da conversa em que é possível perder a conversa simplesmente por um argumento que não existe, porque é irracional. Portanto, estou num negócio onde a coisa mais extraordinária que eu tenho, que é o elevadíssimo valor estratégico e monetário que eu tenho. Portanto, a Sport TV tem essa consciência, o setor tem essa consciência. Nós somos o único setor em Portugal, coisa que, aliás, eu aprendi quando cheguei ao setor com o Paulo. Não sei se vocês sabiam isto. O futebol é a única coisa em Portugal que tem a capacidade de operar a mudança nos gráficos de carga da EDP ou da EPAL. Nem o Marcelo Rebelo de Sousa, quando marca discurso à nação, consegue mudar os gráficos de carga elétrica em Portugal. É verdade. Isto é publicidade, é espaço comercial. Isto é verdade. É autorizado fazer espaço. Posso falar da O país paralisa. O país paralisa. Agora, qual é o país paralisa e nota-se no gráfico de consumo da eletricidade em Portugal, o que é uma coisa impressionante. Qual é o problema disto? Como qualquer coisa, tem sempre a parte boa e a parte má. A parte boa somos um setor muito monetizado, em que, efetivamente, o valor estratégico está lá. O Salazar já dizia, o futebol é o ópio do povo. Portanto, toda a gente sabe, quando o povo está distraído com o futebol, é mais fácil o governo governar. Mas porquê é que isto acontece? É mesmo verdade. Mas porquê é que isto acontece? Sei que o António Costa deve andar preocupado, porque isto agora, como está mais difícil com a capilaridade de direitos. Agora, qual é o problema disto? É que isto acontece, neste caso, e especificamente em Portugal, porque somos o país dos 3 Fs, Fátima, Fado e futebol, só acontecem bandeiras nas janelas em dois momentos, quando vem o Papa e quando a seleção joga. Mas porquê? Porque, efetivamente, as pessoas são absolutamente mais do que na religião, fanáticas e obcecadas, e isto confere um valor elevadíssimo ao setor. O mesmo valor que confere, de um ponto de vista económico ou financeiro, confere aqui na matriz SWOT de risco de gestão do negócio. Portanto, a permanente leitura de gestão de risco do negócio é uma coisa absolutamente dramática que espero que vocês não tenham que gerir. Muito bem. Tu falaste aí em vários ensinamentos, várias coisas. Há aqui 3 coisas que me surgem logo. A importância do sonho e da ambição, como gerir isso e como gerir isso ao longo da carreira que vai mudando. A importância da não especialização. Mas afinal é possível ter sucesso e não ter especialização? O que é que isso significa? E finalmente uma coisa muito interessante que tu falaste e que certamente todos aqui estamos de acordo, a importância do líder e do líder com quem trabalhamos. Mas não é a altura de eu fazer perguntas, é a altura de vocês fazerem perguntas, de vocês manifestarem as suas inquietudes. E, portanto, já temos uma. Força. Obrigado. Não vou deixar de notar assim os 3 formados em gestão. Eu sou engenheiro. Não, engenheiro, aqui outro engenheiro. Obrigado. Sou engenheiro, trabalho agora em inteligência artificial. É uma área que é muito técnica, mas também muito negócio, muito estratégica, muito ligada ao marketing. E à medida que eu progredo na carreira, vou começando a ser puxado para o lado negro da gestão. Negro? Estou a brincar com isso. Tenho ouvido muitas pessoas a recomendarem que vá fazer formação em gestão para aprender, nomeadamente MBAs. Também já ouvi chamar aos MBAs o campo de férias dos executivos. Ver, conhecer, beber cervejas e comer. O que vos queria perguntar é, para alguém que de facto acha que esta é uma área em que eu estou, estratégica e que vai definir negócio, e por isso quer estar envolvido em gestão, faz sentido formação de executivos, um MBA, uma coisa equivalente, ou mais vale tirar umas leões e experimentar mudar de setor, mudar de área, outra coisa qualquer? Muito bem, muito obrigado. Vamos recolher aqui 3 perguntas. Uma já temos aqui. Mais perguntas? Eu não acredito. Então, come on. Muito bem, muito obrigado. Eu gostava de... Portanto, achei curioso ter referido, Dionísia, que é difícil, é mais fácil gerir homem do que mulheres. Eu acho isso interessante, esse comentário. Também concordo um pouco com ele, da minha experiência, mas gostava que falasse um pouco sobre isso. Acho que é importante falar sobre isso. E eu queria perguntar aos 3 exatamente a questão do ponto de mudança do ciclo. Quando é que nós nos apercebemos realmente que o ciclo se fecha e em que momento das vossas vidas, já percebi que todos tiveram isso de outra forma, uns mais forçados ou não, mas como é que é esse ponto?
Muito bem. Mais alguma... Ora, temos aqui mais outra pergunta. Muito obrigado. Já temos 3. Sim, efetivamente temos 3, sim, tens razão. Tecnicamente. E uma pergunta que serve a todos, mas em concretamente como referiu, que é como se gera e qual o poder da frustração na gestão da carreira. Tu tiveste uma frustração muito grande quando não conseguiste entrar na força aérea. Como é que tu geriste essa frustração? Como é que a transformaste numa motivação extra para continuar o teu percurso? E a mesma pergunta se aplica Muito bem. à Divinity. Fantásticas perguntas, portanto vamos aqui. A primeira é o Dark Side of the Force, a gestão fazer MBA ou não. O segundo, gerir homens versus gerir mulheres. O terceiro, como, e já agora será útil também ver o vosso ponto de vista deste tema de gerir homens versus gerir mulheres. O terceiro, como aperceber o ponto de mudança, aquele ponto onde temos de, e todos realmente passamos por isso. E finalmente o outro, o ponto de gerir a frustração, as frustrações, porque todos temos na nossa carreira. E acho que são 4 perguntas interessantíssimas. Dionísio, queres começar? Posso começar pela que me foi dirigida a mim? Força. Bom, o que me perguntava era porque é que eu dizia que era mais fácil gerir homens que gerir mulheres. Eu acho que eu não disse exatamente isso. O que eu disse foi eu gosto mais de trabalhar com homens do que mulheres. Não acho que seja mais fácil ou mais difícil gerir homens ou gerir mulheres. Acho que é diferente. Acho que as mulheres têm características diferentes dos homens. Eu, como sou, pelo meu ADN, determinada e muito pragmática, portanto, tenho tendência, normalmente os homens também são mais pragmáticos e determinados. As mulheres vacilam mais, têm mais medos, entre aspas, de sair da zona de conforto, e os homens têm mais medos, aparentemente, ou pelo menos deixam transparecer mais. No que diz respeito aos homens, eu acho que eles têm os mesmos medos, mas escondem-nos muito mais. E, portanto, para quem é mulher e percebe isto, é mais fácil gerir homens do que é mais fácil trabalhar com homens, não é mais fácil gerir homens ou mulheres. E acho que é completamente, acho que é igual. Depende muito da equipa que se tem, porque pode ser uma equipa de mulheres ou uma equipa de homens que, em termos das suas características pessoais, até podem ser muito idênticas, não é? Lidarem mal com o sair da zona de conforto, lidarem mal com o novo, lidarem mal com o que tem que fazer diferente, lidarem mal com o futuro, olhar muito para dentro e pouco para fora, que é tudo aquilo, são todos os ingredientes que nós precisamos fazer para fazer bem no dia-a-dia, pelo menos o mínimo, não é? E sem ser assim não se consegue ir mais além, mas eu isso acho que é em homens e em mulheres. Eu prefiro trabalhar com homens, mas volto a dizer, acho que quer homens, quer mulheres, podem ser equipas completamente... Mantemos então nessa linha. Como é que é, Nuno e Miguel? É diferente, e quando estiveram no Reino Unido, nos Estados Unidos, há realmente diferenças culturais aqui que também são relevantes nesta questão de diversidade? É claro que sim, é categoricamente diferente. Eu acho que por acaso eu discordo da Inês, eu acho que é categoricamente diferente. Eu acho que é muito diferente gerir homens e mulheres, muito diferente mesmo. Eu, curiosamente, gosto muito de trabalhar com mulheres, mas porque eu tive a sorte, eu tive sempre empresas muito inclusivas. Portanto, por exemplo, na P&G, era uma empresa norte-americana com uma cultura muito aberta e, portanto, não havia nunca esta coisa de ter que haver cotas ou o que fosse. Quer dizer, as mulheres com a meritocracia subiam efetivamente, os rácios de progressão de carreira eram públicos, as curvas de progressão de carreira são públicas e as pessoas sabem, quando há performance, onde é que está o seu grau de progressão. Portanto, a mulher chega ou não chega ao bordo. Mas eu não falei em cotas. Não, eu sei que não. Eu sou adepta do sistema e sou defensora da meritocracia. Não, eu também. Eu não estava a referir-me ao teu discurso. Eu estava só a contextualizar porque é que, para mim, eu sou muito aberto ao tema das mulheres, porque eu nunca senti, num ambiente profissional, nas empresas, eu sinto na sociedade, mas nas empresas onde eu trabalhei, eu nunca senti esta diferença, porque eu sempre trabalhei em sítios onde as mulheres, por meritocracia, chegavam lá. Portanto, houvesse ou não houvesse cotas, elas chegavam lá. É muito diferente, e eu, como tive a sorte de trabalhar com muitas mulheres muito brilhantes, e ainda hoje trabalho com algumas, eu tenho tendência para dizer que as mulheres, quando são brilhantes, tipicamente são mais brilhantes que os homens. E, portanto, eu curiosamente tenho mais mulheres no meu leque de profissional, agora estou a falar, depois também se calhar nas minhas amizades pessoais, mas tenho mais mulheres em que eu facilmente consigo categorizar no topo do brilhantismo do que os homens. Também se calhar porque há menos mulheres a chegar ao topo, é verdade, e portanto se calhar é-nos mais óbvio. Acho que de um ponto de vista de gestão, por isto até que a Dionísia diz, porque eu depois vou usar um bocadinho do que ela diz para discordar, porque eu concordo com a parte que ela diz, que é, precisamente porque somos muito diferentes. As mulheres têm uma insegurança, se calhar, diferente, e a forma como exprimem, o grau de assertividade, a forma como os homens têm uma incapacidade, por falta de consentimento social, de mostrar frustrações e medos. Exatamente. Efetivamente,
é muito mais fácil gerir quem aparentemente depois mostra tudo à nossa frente. E portanto, eu até, por essa razão, acho que as mulheres são mais fáceis, porque as mulheres tipicamente, nesta componente da gestão da liderança e do soft skilling, eu diria que são mais fáceis de gerir. Miguel. Eu concordo e até te digo que, partilho convosco, eu prefiro delegar a uma mulher do que a um homem. Porquê? Porque acho que fica entregue, a mulher cumpre. A mulher é muito mais apta a ter horários e ter calendários do que o homem. Claramente. E já geri mais homens que mulheres, porque é assim o footprint. Mas sinto muito mais confiante quando delega uma mulher, e por exemplo nos Estados Unidos tinha uma equipa de 4 mulheres diretoras a reportar a mim, que aquilo era um relógio. Eu adorava, porque deliciava-me com a execução. Portanto, eu acho que não há homem e mulher, portanto há disciplina, há delegação, há responsabilização, há rigor. E entregar, portanto, essa acha que é... Muito bem. Vamos já a outra... Salto já para o do MBA? Salta, força. Olha, os tempos mudaram. Em 98, se calhar, quando eu fiz o meu MBA, não tínhamos o acesso à informação que temos hoje, não tínhamos esta capacidade. Eu quero não é fazer o MBA, temos de nos manter curiosos até morrer. Isso é que é a principal mensagem. Hoje em dia, quer dizer, uma pessoa vai ao Google, vai perguntas a qualquer lado, antes não se perguntava. Mas há uma coisa que não consegues, que é arranjarmos temas e tempo, essa é a coisa mais importante, que nós, quando não temos esta obrigação de fazer o curso de executivos, esquecemos. Faça amanhã. Portanto, esta disciplina, que é uma coisa importantíssima. O estar a 100%, eu fui para o ensaiado, comia, dormia, ia à piscina, corria, porque estava lá. Portanto, e tu vives um foco, uma dedicação que nunca tiveste na universidade. Na universidade nós estávamos a despachar. Nunca mais acaba o curso, eu quero despachar. Já estou farto destas cadeiras ali, não estás-te a deliciar com alimentar a tua curiosidade de uma forma totalmente diferente. Portanto, essa é uma parte importante. E o network é importante. Eu tinha um colega meu que era de poesia, que foi diretor de Coca-Cola na China, um inglês, que estava a fazer um MBA porque queria mudar de vida, estava farto, queria fazer outra coisa. Mas este ponto que o Miguel acrescenta aqui é um ponto que é importante para nós, quer que tenhamos 20, 30, 40, 50 anos, que é esta curiosidade constante e a curiosidade sobre nós próprios. Eu entrevistei a semana passada um executivo de topo muito conhecido em Portugal que fez recentemente o Advanced Management Program nos Estados Unidos e dizia ele, eu cheguei lá e julgava que ia aprender com os meus colegas e por aí fora. Aquilo que foi mais importante para mim foi os mais de 50% de tempo que o Advanced Management Program de Harvard dedica sobre mim próprio. Foi conhecer-me a mim, foi ganhar os 360 e perceber realmente como é que as pessoas à minha volta me veem. E essa introspeção muito forte, hoje em dia, é absolutamente essencial para o desenvolvimento de uma carreira. Para vocês terem uma ideia, dentro da Egon Zehnder, nós acreditamos que a curiosidade e a curiosidade sobre nós próprios é o principal indicador da progressão de potencial de uma carreira em todo o mundo. Deixa-me continuar no MBA, porque eu acho que eu para mim, eu não tenho MBA, e sempre olhei para o MBA como um trinómio que depois passou um binómio. O trinómio era, dizia o Miguel, portanto, primeiro, no passado, acesso a conhecimento que não existia, depois o Google veio lixar disto tudo, como ele sabe, não é? Este senhor que está aqui sentado, que é um ex-Google. Acesso a conhecimento, isso já não existe, não é? Já não precisas de ter acesso a conhecimento. O segundo, o colocaste fora da tua zona de conforto e numa rede de pessoas que de alguma forma te obrigam a ter que te conhecer melhor a ti próprio e, portanto, de repente, saíres de onde estás habituado a ser avaliado, e estudado e researched e seres colocado fora de todo o teu ecossistema, obriga-te, obviamente, a perceber que há um mundo diferente daquilo que tu estás habituado. E depois o terceiro, e esse mantém-se, é naquilo que são conhecimentos técnicos muito específicos que precisas para a tua função e que precisas de aprofundar. E estes dois mantêm-se. Ou seja, estes dois mantêm-se. Portanto, se de alguma maneira as pessoas estão metidas num setor ou numa área que se sentem absolutamente claustrofobizadas e estão dentro de um escafandro e precisam de saltar fora disto para poder alargar horizontes, o MBA é um excelente ecossistema que nos obriga a sair fora da zona de conforto e a fazer benchmark com o resto do mundo. Segundo, se houver em específico alguma coisa em que nas áreas de formação, que no caso, por exemplo, de engenharia, não se põe, mas pessoas de direito que categoricamente são muito fracas nas áreas de matemática, por exemplo, e que na área da gestão isso é absolutamente vital. E, portanto, há questões muito concretas na gestão que, de um ponto de vista intrínseco de quem fez, por exemplo, direito ou letras, vão ter que aprofundar um MBA e não há volta a dar. Para quem não está neste dilema, nem de ter que sair fora de um ecossistema, nem de aprofundar nada muito técnico que precise para a progressão da sua carreira, acho que, como diz o Miguel, quer dizer, é ir ao Google, planear e fazer. Dionísio, alguma coisa mais para acrescentar ou passamos ao ponto? Podes passar ao ponto, porque eu aqui estou completamente de acordo com o Miguel e com o Nuno. Frustrações. Miguel, que estupidez. Nuno, como é que é isso de lidar com isso durante a vida e sobretudo, pensar que ocorre um bocadinho todos os dias, não é? É tramado. Mas eu vou-vos dizer, eu no meu caso tenho uma receita de sucesso, mas que foi Deus nosso que me deu quando eu nasci, não é? Que é, eu tenho um nível de energia muito alto.
Não se nota nada. Não é melhor, não é melhor nem é pior, não é? Há uns que nascem assim e outros nascem de outra maneira. E, portanto, eu nasci assim. E, portanto, eu tenho níveis de energia muito elevados, desde que acordo de manhã até que me deito. E, portanto, eu descobri ao longo dos anos que a única maneira de gerir o que quer que seja, problemas, frustrações, coisas que de repente nós temos a sensação que nos estão a popular o cérebro e a dominar por completo o físico. Portanto, eu já tive frustrações ao ponto de me sentir mal fisicamente. Acho que todos nós que ocupamos lugares cimeiros em organizações, quando temos reuniões acionistas ou conselhos de administração que correm menos bem, já todos passámos pela sensação dos suores frios na casa de banho que se vê nos filmes de Hollywood. E a mim, o que sempre, para mim, o grande segredo do sucesso, tenho que dizer isto como dica, porque eu acho que mesmo quem não tem depois intrinsecamente este DNA, que eu tenho a sorte de ter porque nasci assim, mas que ajuda muito, que é o permanecermos focados e ativos com tarefas concretas operativas. O que é que eu quero dizer com isto? A pior coisa que se pode fazer é o overthinking. O overthinking é péssimo. É óbvio que é importantíssimo fazer uma reflexão profunda sobre a frustração, perceber porque é que chegámos a este nível de ciclo, ok? E depois é preciso saber parar e não deixar que isso domine por completo toda a nossa atividade cerebral e toda a nossa atividade física diária. E a única maneira é, efetivamente, nessa altura, divergir a nossa vida para muito mais interesse e tarefas. E quando falo de tarefas, coisas muito básicas. Correr mais, fazer mais bicicleta, sair mais com os amigos, jantar mais fora, ir mais a festas, estar mais com as nossas equipas no escritório e garantir que mesmo em alturas da nossa vida em que estamos em ciclos muito positivos, em especial nós, que temos funções em que, obviamente, pela função que ocupamos, se calhar estamos cada vez menos com as equipas e estamos muito mais ocupados a desenhar estratégia, etc. Há alturas em que até nisso nós temos que descer. Porque quando a frustração se apodera de nós temos, de facto, de estar rodeados com companhia de pessoas que têm a capacidade permanentemente de nos mostrar que isso não nos pode, não pode apoderar-se de nós. Portanto, não podemos viver sozinhos e não podemos viver focados nisso. Não deixa-me ficar aí. Dionísia, tu és vista dentro da tua organização como modelo. Quer queiras, quer não queiras, és assim que és vista. Que mensagem é que tu gostavas de passar deste ponto de vista de gerir frustrações e como é que se aquilo que falas com o teu filho é diferente daquilo que falas... Top. Eu posso fazer a pergunta. Tu podes não responder, mas se falas de modo diferente em relação a este tema de gerir frustrações. Bom, desde já dizer, eu estou muito de acordo com aquilo que eu não disse, não é? Eu também sou de uma maneira diferente, mas eu também sou dotada, que tenho aqui no meu ADN uma energia que eu próprio às vezes não consigo percebê-la, ou seja, tenho energia a mais. E, portanto, não preciso dormir muito sequer, mas preciso de a gastar durante o dia. E também dou comigo muitas vezes a pensar, e eu vou quase repeti-lo, mas é verdade, há alturas no mês, e principalmente com as funções que nós temos, em que temos que pensar como é que eu agora vou dizer este mês que as minhas pessoas se esqueceram de ter isto em conta, ou aquilo, ou que fizeram isto menos, ou que se fez isto menos bem, ou que o resultado de facto não é este, por isto, ou justificaram um resultado que é diferente daquilo que estariam à espera. E isto põe-nos a pensar e coloca-nos algumas frustrações que, para gerir, para mim, que tenho muita energia, eu tenho uma forma de gerir, não é? Eu tenho que, ao contrário do Nuno que corre à noite, eu tenho que fazer ginásio de manhã. Tenho que gastar a energia que tenho. Porque senão, de facto, o dia corre menos bem. E tento fazer isto não fazendo, ou seja, não pelo lado negativo, que é, podíamos ter outra forma de fazer isto, era falar com as pessoas com quem trabalhamos e, entre aspas, despejamentos imbagáveis, acreditar as pessoas assim. No mundo de hoje não se compadece com isto, mas é assim, é aquilo que eu dizia no início, é verdade, há que arriscar, há que falhar, há que ter medo, mas há que aprender. E com as frustrações também, é preciso saber explicá-las e é isso que eu faço com o meu filho. Sempre que ele me pergunta, porque quando me pergunta como é que qualquer coisa correu, eu digo, mais ou menos. Mãe, mas é sempre mais ou menos. E eu digo, filho, mas tu já me conheces, é assim, a mãe acha sempre que pode fazer melhor. E isto é que nos leva dia após dia, é o desafio de fazer cada vez melhor. É o desafio de querer vencer, de querer ir mais além e fazer sempre melhor. Porque aquilo que nós já fazemos bem, já todos sabem. Portanto, o Paulo aqui foi simpático e disse que eu era um modelo, mas eu vou errar tanto ou mais do que todos os outros, não é? Portanto, eu acho que o diferente é nós aprendermos com aquilo que erramos e querer sempre fazer melhor e fazer diferente. Umas vezes com mais frustrações, outras vezes com menos frustrações. É verdade, e isto é o dia-a-dia. Mas, de facto, e é isto que eu tento passar para o meu filho, não é? Porque aquilo que eu acho que tenho mais importante, além do meu ADN, que tem que ver com a energia que
também o Nuno lhe falava, é de facto a formação que eu tive e que os meus pais me deram. E é isto que eu acho que é importante, é os valores, os princípios e a formação que eu tento passar ao meu filho e explicar-lhe, sim senhor, eu não correu bem, porque é que eu não acho que correu bem, e quando lhe explico, ele pergunta, então, mas afinal correu bem, e eu digo, não, a mãe acha que podia ter feito melhor. É só isso. Passaram 2 minutos, sintam-se desobrigados e, portanto, podem sair, mas vamos continuar com esta conversa que está giríssimo. Miguel. Olha, eu estou mais ou menos no meio. Eu, quando não corro à noite porque tenho um jantar ou uma coisa, tenho que levantar de manhã e vou correr de manhã. Mas todos os dias tenho que fazer desporto, portanto, é um bocado que é isto. Não é? Nós temos que nos autodesafiar, temos que estabelecer objetivos e viciar em concretizar. Acho que a frustração é viciar em concretizar. Eu acho que se tem que correr 6 km, tenho que correr 6 km e meto na cabeça, depois tenho que correr 8, até acho que é. Ou seja, temos sempre que contrapor. A energia também é um fator que realmente temos que sempre encontrar. Quem não corre, uma nota de rodapé, quem não corre sabem que há uma correlação matemática efetiva em quem vê mais desporto, pratica mais desporto. Portanto, há uma correlação matemática, quem não acredita, depois mostra-se o research. Mas a taça que é também, e frustrações e é um desafio, e nós também ajudarmos os nossos que reportam a nós a ultrapassar essas frustrações e também ajudá-los a ultrapassar, ajuda-nos também que as nossas frustrações sejam menores e que seja fácil de ultrapassar. Temos havia aqui outro ponto que era como é que nos apercebemos do ponto de mudança. Do fim de ciclo. Do fim de ciclo. Tu já disseste 2 ou 3 coisas, Miguel, queres continuar? Acho que basta estar atento. Eu acho que eu, quando estava no Ativo Banco, era administrador. Estava feliz e contente, tinha todo lugar com o meu nome, café na secretária, hoje em dia, não é? E achei que tinha que ir à Microsoft. Eu acho que isto é muito próprio, não há um dia, não há um clique. Nós sentimos que o meu dia foi igual a ontem, o meu mês foi igual ao mês anterior, e nós até podemos estar a fazer bem. E eu acho que o Nuno até fala isso. Às vezes é só uma questão de nos reinventarmos, de ver o que é que ainda me falta. Eu ainda não vendi pneus, eu ainda estive muito nos serviços, ainda não fiz algo de indústria. Acho que nós próprios temos que interiormente pensar o que é que ainda não fizemos, o que é que gostamos de fazer e ir à procura disso. Acho que é um sinal. Não há uma receita a dizer, olha... Mas é um bom sinal. Se tens a pergunta, quando faz a pergunta... Come on. Quando começas a notar o relógio... Claro, quando faz a pergunta, será que estou num fim de ciclo? Red alert. Eu acho que há aqui outro sintoma, que é quando nós, pelo menos no meu caso, quando eu começo a sentir que já não aporto valor, já não aprendo eu própria, e quando eu deixo de aprender, eu começo-me a desmotivar. E, portanto, mas há aqui um ponto comum. Eu tinha um sinal, quando eu vi o relógio 6 horas e não era cara, e nós meus filhos dizer, então a que hora chega? Eu, o que é que se passa? Essa pode ser um bom sinal. Mas há aqui outro ponto também que está aqui a aparecer, que é um tema de felicidade, não é? Da importância dessa felicidade. Eu costumo dizer, em inglês, porque é mais fácil dizer em inglês, life is too short to be unhappy at work. E é isso. A vida é muito breve. A minha vida é muito breve. Só para dar uma história contigo. Uma vez ia para o banco e estávamos com um projeto com consultores de fora e aflito, 7 da manhã, lá eu, todo contente, e a passar em Alvalade e atropelando um tipo que às 7 da manhã, eu não vi. Ele, onde é que estava a correr, certamente. Vais para o trabalho, porque é que vais com pressa? Eu fiquei tão contente. São 7h30, eu vou feliz. O tipo estava, para que é que vais a correr? Tens tanto tempo para chegar lá. Eu disse, estou tão feliz. Eu vou a caminho, tenho uma coisa que está à minha espera para eu fazer isso. Deliciou-me, esse foi um momento uau para mim, dizer assim, eu estou bem aqui neste sítio, estou bem a fazer isto. Quando perco esse brilho da segunda-feira, e amanhã, segunda-feira, também tenho uma vantagem que eu tenho também um filho elétrico lá em casa. Ao domingo à noite é graças a Deus que eu vou para o escritório amanhã, que é para descansar. Mas esse também me ajuda, ele é pior. Mas eu acho que é isso, é quando nós de manhã nos custa levantar, é um momento de acorda para a vida. É um sinal. Acorda para a vida. Muito bem, por falar em sinal, aquele sinal continua a pescar ali. 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que foi uma conversa, pelo menos eu diverti-me imenso e espero que vocês também se tenham divertido e espero, sobretudo, que vocês também se tenham divertido. Obrigado.